O que as pessoas estão procurando? Uma pílula mágica. Uma receita para conseguir aquilo na metade do tempo. As pessoas pegam a matrícula de academia, eles vão se matricular ali agora, inverno, tá vazio. Agora o pessoal começa a cair, tem 5, 6, 8 na academia, aí começa a chegar ali em setembro, 20, 30, chegar em novembro, o pessoal tá com 200, não dá para dividir equipamento. E aí o que acontece? Eles querem otimizar para chegar lá no verão sarados, e aí você vai procurar uma pílula mágica. E aí esse é o problema. Eles não veem a consequência a longo prazo. Então o anabolizante serve para acelerar o ganho de músculo. Então, essa é a proposta errada. Chega mais, que a conversa tá formada. Aqui, a pauta da semana vira bate-papo afiado com convidados que têm o que dizer. Informação, opinião e aquele ponto de vista que não apareceu no feed. Conversa formada. O que tá em pauta, tá em conversa. Olá, estamos iniciando o podcast número 10 do Conversa Formada, o 10º episódio, professor Alex, tudo bem? Tudo tranquilo, Paulinho, isso mesmo, o tempo passa, né? Iniciamos ontem esse projeto e já estamos aí no 10º episódio. Que coisa boa. Trazendo toda semana assuntos diferentes, assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas que nos acompanham. Hoje é 9 de julho, a gente está no ar com esse programa dia 9 de julho de 2026 e vamos falar aqui sobre um assunto da área da saúde, né? Porque eu tenho alguns dados para dar uma introduzida aqui nesse nosso episódio que diz o seguinte: entre 2019 e 2024, o número de alunos matriculados em academias no Brasil aumentou 50%. E junto com todo esse número de pessoas matriculadas em academias, vêm os influenciadores digitais, que, no fim das contas, têm muita responsabilidade sobre o que indicam para as pessoas fazer ou não, e muitas vezes sem conhecimento de causa. E aí, aconteceu um fato bastante triste, aí no mês de maio de 2026, que foi a morte do influenciador e fisiculturista Gabriel Ganley, de 22 anos, que reacendeu o debate sobre o uso indevido de anabolizantes. Então, no episódio de hoje, nós vamos discutir sobre o uso de anabolizantes. Participam conosco hoje no programa o doutor Leonardo Fuga, que é médico cardiologista. Seja muito bem-vindo à Conversa Formada, doutor Leonardo. Muito obrigado. E também o professor doutor Marcelo de Oliveira Pinto, que é profissional da educação física. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado. Falando aí, o Paulinho já fez a introdução, né? A gente vai falar sobre a questão aí do corpo, se realmente a academia, né, ela é vista como algo relativo à saúde ou a questão de cultuar, de ter uma forma perfeita de corpo. Eu começo perguntando para ti, Marcelo, por que essa busca pelo corpo perfeito, se é que dá para dizer assim, ela se tornou tão latente, principalmente nos jovens? Então, Alex, acho legal a gente conversar um pouco sobre isso, né? Acho que a temática é importante. Se a gente começar a parar para pensar, né, eu acho que vocês também são da década de 70, 80, imagino, nós tínhamos um acesso à informação diferente do que nós temos hoje em dia, né? Então, a gente tem que primeiro fazer a divisão, né, entre a informação e o conhecimento, né? A informação é aquilo que eles jogam ali, é uma propaganda, é uma notícia ou até um influenciador que vai falar a partir da visão dele. E o conhecimento não, ele é uma parte mais analítica daquilo que a gente recebe. Então, tem que ter uma certa entendimento daquele assunto. E hoje nós temos um acesso muito facilitado à questão das mídias, né? Então hoje, se a gente pensar na década de 70, 80, meu primeiro computador foi com 15 anos. Eu ainda digo que fui um privilegiado porque eu tive acesso a isso, mas hoje em dia tem crianças com 6, 7, 8 anos, já tem um notebook, já tem um tablet. E essa informação que vem de forma desorganizada, muitas vezes, muitas delas não são reais, ela acaba bombardeando aquela pessoa, aquele telespectador ali que está assistindo. E aí vem a questão do corpo, né? Porque a gente começa a se comparar. Muitas vezes, hoje, com a inteligência artificial, a gente tem um número enorme de imagens que são geradas artificialmente, né, que a gente não consegue nem identificar isso. E, infelizmente, essas imagens elas acabam, que antigamente tínhamos algum trabalho com imagem, era um ator famoso, era aquela atriz famosa, só que hoje é o teu vizinho, é o teu parente, que vai postar ali na mídia um corpo maravilhoso, com uma foto produzida, e aí a gente acaba se espelhando nisso, né? E com isso, tem os patrocinadores que vão ali dentro do suplemento, dentro da alimentação,
vender o produto deles e mostrar o corpo ideal. Então, nós estamos consumindo cada vez mais essa informação sem ter um conhecimento para analisar essa informação. Então, em 10, 15, 20 segundos, chega mensagens e a gente acaba nos espelhando naquilo e tentando reproduzir, mesmo que inconsciente, aquela forma que a gente vai considerar bonita, vai considerar ali a perfeita. E eu acho que essa questão da busca do corpo perfeito, eu acho não, isso está na história, vem desde a Grécia Antiga. A gente encontra na filosofia aí muitos aspectos nessa questão do que é o belo e como construir esse processo. Inclusive, a gente já foi ao ar com um episódio no Conversa Formada, onde nós entrevistamos aqui 2 profissionais da área de farmácia que falaram sobre as canetas emagrecedoras, que é um outro caminho para tentar buscar o corpo perfeito. Então, às vezes, não é só buscar a saúde, às vezes é buscar a parte estética. E aí entra um problema, quando você muito bem fala que as pessoas veem a imagem gerada por inteligência artificial, às vezes, como que eu vou chegar lá? E aí a minha pergunta vai para o Fuga seguinte: anabolizantes. Então, nós já falamos aqui num outro episódio sobre canetas emagrecedoras, que é um caminho, às vezes, até para a saúde, a pessoa emagrecer e tal. Agora, quando a pessoa vai para academia e ela começa a utilizar anabolizante, eu queria de uma forma bem simples, Fuga, para que você nos explicasse o que são os anabolizantes e por que as pessoas, às vezes, procuram esse caminho. Então, só complementando o que o professor aqui falou, eu acho que a grande explosão, inclusive, do uso dos esteroides foi a partir das redes sociais, né? Justamente essas pessoas que, através de filtros, às vezes elas não são aquilo tudo ou estão em fases da vida ali se preparando para uma competição de fisiculturismo e tal, isso tudo acaba, de alguma maneira, sendo muito visualizado nas redes sociais, porque um corpo bonito é o que todo mundo quer ver, né? E já está bem claro isso, que o próprio algoritmo dessas redes acaba espalhando a informação e, às vezes, vira um padrão, né? O padrão do corpo que todo mundo tem que ter é aquele daquele cara famoso, tal, que está cheio, né, de milhares de seguidores e tal. Mas, bom, essa tua pergunta não é tão simples, né, de responder. O esteroide, enfim, são substâncias, todos eles derivados da testosterona, que é o hormônio masculino, que é responsável pela nossa aparência de homens, né? Os homens são mais musculosos, o homem tem mais força, o homem tem mais pelo, o homem tem uma série de características muito diferentes das mulheres, tá? E que sim, é um hormônio absolutamente necessário para nós, pelo menos para os homens, né? As mulheres têm alguma testosterona que são produzidas pelos ovários, que são transformadas na gordura periférica e tal, mas numa quantidade muito menor, certo? A questão toda é que, usadas em quantidades suprafisiológicas, que a gente chama, né? Uma quantidade acima do que o corpo precisa, ela acaba causando uma série de fato, doenças mesmo, né? E as mais perigosas é a doença cardíaca causada pelo uso dos esteroides, tá? Bom, do ponto de vista cardíaco, a mais perigosa é a cardiomiopatia provocada pelo uso de esteroide anabolizante. Mas de outras maneiras, ele também afeta o coração, né? É bem documentado que, por exemplo, aumenta a pressão arterial, é bem documentado que ela altera o colesterol, não necessariamente o colesterol vai ficar alto, mas os esteroides acabam diminuindo a HDL, que é o tal do colesterol bom, e aumentando o LDL. Então, dessa maneira, ele induz uma doença aterosclerótica acelerada, certo? É muito comum que, às vezes, jovens que fizeram uso de esteroides por muito tempo desenvolvam doença coronariana aterosclerótica de maneira precoce, tá? Ele induz o aumento dos glóbulos vermelhos do sangue, aumento do hematócrito, aumento da trombogenicidade, então predispõe a pessoa a desenvolver doenças trombóticas, seja elas arteriais ou venosas, então
trombose venosa dos membros, embolia pulmonar, infartos, derrames, tudo pode ser relacionado ao uso dos esteroides, fora as questões de ordem sexual mesmo, né? A infertilidade, sim, muito comum, inclusive, infertilidade, a carência de testosterona que existe após a interrupção do uso, seja lá por o que for, pelo motivo que for, que aí sim vai induzir um hipogonadismo que às vezes é verdadeiro, e aí vai condenar aquele homem a usar esteroide pro resto da vida. Enfim, Tá, o debate mas aí é o seguinte, por que é que o cara vai usar anabolizante depois de tudo que você falou? Tem uma resposta para isso, professor Marcelo? Porque você não falou nenhuma coisa boa. Nada aí, né? Não, viu, eu falei antes das canetas emagrecedoras, mas é muito diferente. Porque a caneta emagrecedora no episódio, tu lembra, tem muito benefício. Sim, tem vários benefícios. Agora o anabolizante não. Por que a pessoa vai tomar, então, depois de tudo isso que ele falou? Então, a ideia, né? Nós seres humanos, nós temos a nossa proposta evolutiva é de economia de energia, né? Então a gente evoluiu para economizar energia. Então eu brinco assim que a obesidade não é ruim, a gente não teria obesidade. A obesidade, ela acontece hoje porque a gente tem uma oferta de alimentação além daquilo que a gente consegue, do que a gente precisa, tá? Então nossos ancestrais, nós evoluímos para acumular um máximo de energia porque a gente não sabia quando ia ter a próxima refeição. Essa é a nossa evolução, a gente evoluiu para isso. Hoje a gente tem uma demanda muito grande, tem uma oferta muito grande de alimentos e a gente acaba... a obesidade se tornou uma doença. Então, inclusive, a dieta, em geral, muito calórica, né? Sim, ultraprocessados, comida pronta. Então, além disso, né, que hoje a gente consegue processar a alimentação. Pensa que antigamente era tudo comida natural, né? E aí é a questão, né? Nós economizamos energia naturalmente. Então, esse é um problema. Por quê? Porque se você pode ganhar a mesma coisa trabalhando 30 horas ao invés de 40, por que eu vou trabalhar 40? Entendeu? Faz parte de quer economizar energia. E agora eu digo para vocês, se eu consigo ganhar aquele músculo tomando 2 injeçãozinhas ali, eu vou buscar aquilo. Então é uma receita mágica. Mesmo que sobreviva menos. Mas ele vai procurar não deixa de ser um monjaro. Porque o monjaro, tem os benefícios, mas esses benefícios poderiam ser alcançados com sono, dieta, exercício físico, um corpo mais ativo. Poucas pessoas teriam uma genética para usar monjaro. Só que hoje a gente sabe que é mais fácil dar monjaro, é mais seguro até do que cirurgias bariátricas, e aí você vai optar por esse medicamento. O que as pessoas estão procurando? Uma pílula mágica. Uma receita para conseguir aquilo na metade do tempo. As pessoas pegam a matrícula de academia, eles vão se matricular ali agora, inverno, tá vazio. Agora o pessoal começa a cair, tem 5, 6, 8 na academia, aí começa a chegar ali em setembro, 20, 30, chegar novembro, o pessoal tá com 200, não dá para dividir equipamento. E aí o que acontece? Eles querem otimizar para chegar lá no verão sarados, e aí você vai procurar uma pílula mágica. E aí esse é o problema. Eles não veem a consequência a longo prazo. Então o anabolizante serve para acelerar o ganho de músculo. Então, essa é a proposta errada. Mas ele tem alguma indicação positiva? Um médico vai receitar anabolizante para uma pessoa por quê? Então, existem condições médicas bastante restritas, mas existe, né? Existem homens que, por algum motivo... por doenças que afetam o testículo, vamos dizer assim, um trauma testicular, uma doença imunológica que afeta o testículo, ele vai desenvolver um hipogonadismo verdadeiro, certo? Então, essa turma, esses homens, de fato, vão precisar usar esteroides para que se mantenha o corpo de homem e até mesmo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sexual, tal, ele vai precisar usar. Só que a dose que se usa para esse tipo de problema é uma fração do que essa gurizada está usando para ficar grande. A rigor, existem muito poucos privilegiados que vão conseguir ficar grande da maneira que a turma consegue ficar sem uso de esteroide. Eu diria que quase a totalidade dessa turma que é muito grande está usando ou já usou esteroide. Geneticamente é impossível.
Existe uma condição médica na mulher também, enfim, é plausível que se use esteroide, mas também usa o esteroide, a testosterona em gelzinho na pele. Então, existem essas condições, sim. Mas a maioria não está pensando nisso. E eu pergunto, Marcelo. Eles usam esse dado, talvez, para dizer, não, eu tenho hipogonadismo, então... Preciso. E aí, pá, mete o pé e usa, às vezes, 5, 15, 30 vezes o que seria a dose fisiológica para tratar uma doença dessas. E no dia a dia, Marcelo, profissional da educação física que está lá na academia, que acompanha aqueles alunos e tal, e de repente o aluno X lá começa a ficar, puxa vida, cara, que tipo de peso que tá carregando. 60 dias tá desse tamanho. O profissional de educação física consegue perceber quando o aluno tá iniciando nesse caminho? Então, tem alguns vieses que a gente vai falar aqui, né? A ideia do por que ele está usando aquilo, né? Eu digo que eu já trabalhei com esporte de alto nível, né? Fui atleta de natação, digamos de alto nível, já fui profissional, já ganhei dinheiro com isso. E dentro da natação, dos esportes, tinha uma procura pensando em desempenho. Então, não necessariamente procurando e pensando em estética. E aí você sabia, inclusive hoje tem uma agência antidopagem, que é o WADA. Ela é uma agência que regula desde 1999. Tá, mas por quê? O anabolizante ele te deixa mais forte, mas na natação ele fica mais veloz? Olha, melhor assim. E aí você pega os alunos, assim, o que acontece? Na natação, pegava lá um aluno, um ano ele tinha lá, sei lá, 25 no 50 livre, que é um tempo bonzinho. No ano seguinte ele faz 23, baixou 2 segundos. Aí tu viu, o cara mudou o corpo, ficou... Então ali você começa a desconfiar. Então, para o esporte de alto nível, a gente tem isso. Hoje nós temos essa WADA, que é uma agência que regulamenta internacional, então todos os esportes que são oficiais. A Copa do Mundo hoje eles vão gerenciar, tem antidoping, tudo. E é muito difícil você ultrapassar esse antidoping. Nós tínhamos o Lance Armstrong, que foi o melhor ciclista, na verdade, foi o que mais usou, foi o que mais enganou o antidoping. Inclusive foi na mídia, Sim, deu uma hora... Ele está expulso. Ele foi expulso do esporte. Ele teve um câncer, a história toda, que ele teve um câncer de intestículos, provavelmente relacionado ao uso do esteroide, né? A gente não consegue estabelecer uma relação de causalidade assim tão forte no caso dele, né? De tumores, não consegue, mas provavelmente tem alguma participação e depois de operado, feito tratamento quimioterápico e tal, ele voltou para ser campeão. Só que ele nunca teve limpo. E esse é o problema. Só que não conseguiam pegar. Não pegavam. Por que não pegava? O exame não dava certo? Tinha o brasileiro que perseguiu ele por décadas tentando pegar. Provar ele. E ele eu não sei como é que, não me lembro de detalhes. Não, assim, eu lembro. Ele acabou confessando daí. Não, eles pegaram ele. Pegaram. O que acontece? Ele negou por muito tempo. E eu lembro antes até de pegar no doping, eu lembro de falar assim, nossa, mas ele é sobre-humano. E ele era. Porque ele estava usando. Sim. Então, assim, ele subia, o VO2 dele subia quando ele subia a montanha. Era o único que fazia isso. Então, a capacidade aeróbica dele era incrível. Claro, o cara tá usando EPO, que era eritropoetina, que formava a célula vermelha. O cara usava... Então, assim, ele tinha... E eles faziam uma... Dentro da equipe de apoio, ele entrava na equipe de apoio, eles faziam... Tem um doping que não é doping de testosterona, que é um doping sanguíneo, que eles fazem, que é assim, eles tiram as células vermelhas, congelam lá, e depois, quando o cara tá, eles recolocam essas células sanguíneas. Então, pro esporte, em alto nível, a gente tem essas maracutaias que eles vão usar para melhorar a performance. Então, assim, ele melhorou muito. Quando a gente tá trabalhando com esse esporte, com o esporte em geral, a gente sabe que aquele cara que não era bom, de repente ficou bom. Tá, mas ele tá treinando, mas não é o treino. E aí, quando a gente tá falando em questão de esporte, já na questão estética, não é tão fácil ver assim a questão tanto desse ganho. Quando que a gente vai ganhar? Quando a gente vai observar? Quando o aluno ele já está num platô, ou seja, já está treinando há muito tempo, ele parou naqueles pesos, e daí ele já começa a reclamar que ele não melhora, e de repente ele conversa com um amiguinho dele, e na semana seguinte está melhor, e no ano seguinte está melhor, e de repente começa a sair aqui o deltoide, aí você já começa assim, não, esse cara, ele abusou ali da substância. Então ela é ela não é tão visível, tão fácil. Ele vai entrar num platô e depois disso, quando ele quebra, você vai observar. Mas geralmente é assim, digas com quem anda que te direis quem é.
Aí ele vai começar a procurar os amiguinhos que não são os bons amigos que vão induzir ele a fazer isso, né? Mas então é nítido, vocês como profissionais da área da saúde, da educação física, você vê a caneta emagrecedora que nós falamos também, o cara era grandão, de repente tá fininho, né? Então tem alguma coisa acontecendo. Veja que então assim, Fuga, todo cara canetas, que é fortão... No caso das canetas, existe um benefício, né? Você Sim. tá tirando o cara de uma obesidade que vai causar um problema e deixando ele com um peso, às vezes até um peso ideal, entendeu? Sim. Então, isso é uma coisa que é bem-vinda, né? A tecnologia que foi desenvolvida com essas canetas é uma coisa que está... Não, claro, Não total é razão. a mesma coisa, entende? O que eu quero perguntar é assim, você viu um cidadão que ele é ultramusculoso, não tem como não ter anabolizante ali? Praticamente não. É difícil. Assim, geneticamente tem um inibidor que pode ser... Algumas pessoas têm, mas que é aquele cara que não faz nada, aquele cara sabe, que faz uma musculaçãozinha e tá enorme. Daí tu vai ver, geneticamente ele tem uma propensão, mas isso... Tá, olha, então um cidadão, que nem um jovem de 22 anos que morreu por usar anabolizante, será que é falta de informação da juventude? Será que é a galera dizendo assim, ó, eu quero viver menos, mas viver sarado? O que está acontecendo? O que é isso? Eu não consigo entender esse processo. Dinheiro, né, cara? Ele tá lá sendo patrocinado por quantas empresas que produzem suplementos e vitaminas e, enfim... É um negócio, né? É um negócio. Ele vende o corpo dele daquele tamanho para que as pessoas entendam que aquele whey, o whey dele é melhor do que os outros e a creatina e é dinheiro. A rigor é esse, ele corre o risco. eu acho que eu gostaria de... acho que é A Vergonha do Doping, se não me engano. É um documentário que eles desmascaram. Ele era farmacêutico e ele criou uma substância chamada ZMA, que era zinco, magnésio e vitamina B6. É isso aí. E ele começou a aplicar nos atletas deles e começou a patrocinar. Ele patrocinava os atletas que usavam lá o ZMA. E aí esse ZMA, que era zinco, magnésio e B6, os atletas começaram a ganhar. Só que daí é legal o filme, não vou dar spoiler aqui, mas é legal o filme que tem um investigador que ele começa a sonegar lá impostos, porque ele começa a ganhar muito dinheiro com isso. E o investigador começa a ver a questão dos impostos lá. E eles desmascaram que, na verdade, ele usa o ZMA, mas por trás ele aplica a testosterona para os caras darem desempenho. Então ele tá lá, ZMA, correndo, batendo recorde mundial e tá patrocinado. E ele brinca, inclusive, no documentário, que ele fala assim, a melhor coisa foi que eles me pegaram com isso, porque mesmo uma propaganda ruim é uma propaganda. E hoje os caras vendem ZMA como se fosse um milagre, entendeu? Milhões de reais. Que é uma coisa que a gente sabe, real, não funciona. Não funciona. O cara vai estar lá no mercado, se você encontrar agora ZMA, R$22,90. Não funciona. Entendeu? Não é por isso. Eles querem ganhar dinheiro. E vai mostrar o corpo, o cara que ganhou, o corpo sarado. Por quê? Porque vai atrelar que, na verdade, ele está usando outras substâncias. Infelizmente é isso. Vai lá. Muito bem, vamos fazer um intervalo, era isso Vamos, que eu ia falar? tá bacana, Estamos alinhados no break, né? É verdade. Rapidamente, 2-3 minutinhos, a gente já volta. Quando algo faz parte da vida, o futuro acredita em você. Enfrentando de cabeça erguida, só o melhor faz você crescer. Viver, sonhar, é acreditar que pra vencer precisa de um novo você. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. É mais que um curso, é mais que universidade. Aqui o futuro já é realidade. É mais por você, nossa prioridade. Ensinar a vencer é a nossa verdade. O Noesc é parte da vida, pro melhor que existe em você. O Noesc é a sua vida, construindo um novo você. O Noesc é parte da vida. Estamos de volta com o segundo bloco do Conversa Formada, que tem a participação hoje dos convidados, o doutor Leonardo Fuga, que é médico cardiologista, também temos o professor doutor Marcelo de Oliveira Pinto, e estamos falando aí sobre a questão do uso de anabolizantes, sobre a questão do corpo perfeito. No primeiro bloco contextualizamos várias questões no que diz respeito aí ao uso desses
desses anabolizantes e tudo mais. E agora eu quero iniciar esse segundo bloco perguntando para o Dr. Fuga, do ponto de vista prático do coração, quais são os principais danos que o uso de anabolizantes causa? Bom, da mesma maneira que nos músculos periféricos o esteroide induz uma hipertrofia, também existe a hipertrofia das células musculares do coração, né? Mas ela não é uma hipertrofia, digamos assim, adaptativa, benigna, relacionada ao próprio treinamento físico, né? É uma hipertrofia patológica, tá? Onde essas células miocárdicas ali vão ficar todas desarranjadas, tá certo? Então, o coração vai aumentando de espessura, primeiro, das suas paredes, né? Tendo dificuldade, inclusive, na contratilidade do coração. E, posteriormente, mais no final da história da doença, ali, esse coração, de fato, daí já vai aumentar de tamanho, né? Vai dilatar e possivelmente ficar fraco. Além disso, o esteroide acaba induzindo a formação de muita fibrose, que é uma espécie de uma cicatriz que acaba entremeando assim, todas as células cardíacas, certo? E essa fibrose provavelmente seja a responsável por boa parte das mortes súbitas, que nem aconteceu com o rapaz de 22 anos. Aí. Porque essa fibrose acaba levando uma instabilidade elétrica do coração. Então, a maioria das mortes ocasionadas por doenças cardíacas relacionadas aos esteroides são mortes arrítmicas. A pessoa acaba tendo uma arritmia que é instável ou mesmo uma morte súbita, que nem aconteceu com ele, foi encontrado morto em casa e existe se a gente for buscar nas notícias mais antigas, tem vários casos recentes aí de outros atletas por volta aí dos seus 35, 45 anos que foram encontrados na mesma situação. Todos fisiculturistas, todos sabidamente usavam esteroides, então a doença mais temida é essa, tá? Mas como eu falei já ali no primeiro bloco, os esteroides também induzem outras doenças que não só miocárdicas, não só do músculo cardíaco, que pode levar a infartos, microinfartos, AVCs e tromboses intracoronarianas, vasoespasmo. É claro que tudo isso é muito dependente da dose que se usa e do tempo que se usa. Perfeito? Então, existe também uma suscetibilidade individual, né? Todo mundo vai conhecer alguém que usou esteroide a vida inteira e morreu de velho, entendeu? Mas vão ter casos assim como esse influencer aí que morreu aos 22 anos de idade. Tá? Fuga, Existem dados estatísticos, inclusive, do aumento do risco de desenvolver cada doença. Isso é uma publicação bem recente do Circulation, que é uma revista bem importante, mostrando que existe um risco 3 vezes maior de você ter infarto, trombose, derrames, está lá documentado. E desenvolver a miocardiopatia hipertrófica pode passar de 8 vezes. Então, assim, claro que a gente está falando numa população de pessoas que é jovem, né? E digamos assim, a incidência desse tipo de doença em pessoas de 20, 30, talvez 40 anos é muito baixa. 3 vezes isso continua muito baixo. Então, essa percepção das pessoas de que, de fato, aquilo adoece, às vezes não está ali palpável, não é muito fácil, né? Talvez seja fácil para mim, que estou na ponta final lá, que atendo as pessoas que se complicaram. Mas a população geral não consegue perceber. Não tem essa percepção, não. Né? Só que assim, se tu perguntar para qualquer um, tá, cara, mas você tá tranquilo em usar uma substância aí que causa um risco 3 vezes maior de você ter um infarto? Qual que vai ser a resposta dele? A resposta é de cada um, né? Exatamente. Ou 8 vezes mais o risco de desenvolver uma doença cardíaca, às vezes irreversível?
O Marcelo disse, Fuga, que como profissional de educação física, com o tempo e acompanhamento, ele sabe se o atleta está fazendo uso de esteroides ou não. Você, enquanto médico cardiologista, um exame, você tem como afirmar isso? Se ele está em pleno uso, é só dosar testosterona, né? E aí é muito comum lá pegar 1.000, 2.000 de testosterona, certo? Aí na hora tu já vê que tá usando. Sim. E aí você já dá uma dica, já dá uma... Sim e não, porque vai adiantar, para a maioria não vai adiantar. Tá, mas como é que é? Pra mim entender, porque obviamente, eu não conheço disso. O cara compra isso na farmácia, ele manda manipular numa farmácia de manipulação, é uma receita, eles compram sem receita, como é que é? Não, precisa receita, tá? Mas... compro no Paraguai, que nem tem gente compra no buscando caneta de emagrecedor, sim, tem isso no também. Paraguai, sim. Ah, o cara tem que ter coragem. Aliás, os esteroides mais potentes, só contrabandeado. A tal da trembolona não está liberada para usar no Brasil. O hemogeminha aqui. Não está liberado para vender no Brasil e vem do Paraguai, contrabandeado, às vezes fabricado lá mesmo, em condições sanitárias... Só no mercado paralelo. Duvidosas, né? Condições sanitárias paraguaias. Mas às vezes até mesmo esteroides que não tá liberado para uso em humano, só veterinário, e os caras compram e usam. Mas é bem conhecido. Mas por que isso, será, Pra Marcelo? Por que isso? Só Você falou antes, é por causa de grana. Mas às vezes o cara não tem patrocínio nenhum. Tu vai morrer se usar isso. Não, eu vou usar. Mas por que isso? Aí é uma Mas não questão deixa de de ser comportamento humano. Mas não deixa de ser uma droga também, né? É uma droga. Algo que psicologicamente deixa ele... Então, psicologicamente eles ficam muito mexidos. Pois é. Causa dependência? Causa O cara ficou sem anabolizante, ele quer. Tá. Porque é o Exato. resultado. Porque não é só o resultado estético. Você tem também... você fica claramente mais animado. A parte sexual parece melhorar muito para homens e para mulheres, né? Você se sente mais animado, mais forte. Alguns citam que se sentem mais poderosos, mais machos, mas a gente, né, ouve de tudo. E a hora que você interrompe o uso, que você tem uma queda, que até que a tua produção testicular natural retorne, né? Às vezes leva 6 meses, 1 ano, ou às vezes nunca melhora. E durante esse período, o cara vive uma baixa, até depressão. Então é uma droga. Esse é o mesmo efeito que outras drogas causam. Digamos, não é um entorpecente, Sim, né? mas que o cara sai fora mas, de certa maneira, sim. E na área do comportamento humano, professor Marcelo? Por quê? Por que usam tanto? Então, só complementando ali, tem dados de quantidade nas pesquisas que você acompanha? É muito difícil você abordar pesquisas, né? Quando você vai falar de testosterona, vai falar com algum agente anabólico, porque as pesquisas em si, a gente tem uma certa questão ética, né? Então, de levantar dados, de vazamento de dados. Toda vez que a gente vai passar um projeto, a gente tem que passar no comitê de ética, né? E tem, assim, muitas vezes uma baixa adesão dos participantes. Então, os dados reais, assim, eles não são dados hipotéticos, né? Que a gente pensa, do que a gente já ouve, do que a gente vê. Então, não são dados científicos. Mas a gente sabe, né, que, por exemplo, muitas das pessoas, elas vão pela questão do dinheiro, né, da questão realmente patrocinador, que eles começam a ver uma condição de ganhar a vida, e eles vão escolher aquilo. Então, é uma forma deles ganharem. Eu não julgo, porque é a forma que eles escolheram ganhar a vida. Vão ser patrocinados, aí vai ter 10, 15 marcas procurando aquela pessoa, aquela mulher, aquele rapaz que está ali com um corpo, digamos, maravilhoso dentro de um padrão que se criou. E aí as marcas vão procurar e ele vai colocar lá a marca X e vai vender aquela marca como se ele estivesse tomando aquilo e o resultado fosse atrelado àquilo. Então, esse que é a questão. E aí as pessoas vão procurar aquele suplemento e muitos vão querer trabalhar com isso, porque eu também quero ser assim, também quero ganhar dinheiro. Então, tem esse viés aí que é o financeiro, né? E tem aquela outra questão, né? Que quer se sentir, digamos que a questão de saúde, né? Saúde é um bem-estar físico, emocional, social. Então, eu quero chegar num lugar, me sentir bem, me sentir alto, me sentir magro. Eu quero que as pessoas conversem comigo e
queira ou não queira, as pessoas que estão utilizando o hormônio e que estão naquele ciclo, que estão melhorando, elas estão se sentindo assim. Por isso que ele falou que é uma questão de uma droga, né? Porque daí quando ela para, ela vai se sentir mais desanimada, não vai ter aquela força como tinha antes, então se torna um ciclo vicioso. Eu brinquei uma vez que é assim, a indústria fitness está o seguinte hoje, é tipo a indústria 360, ela cria o problema, ela vende a solução, parcela em 12 vezes e ainda fala que isso aí é autocuidado e que você tá de boas com a vida, entendeu? É isso que a gente tá com a indústria fitness hoje. Ela tá criando problema, se você for por esse caminho. Então a gente tem que saber dividir muito bem o que a gente quer, o que esse meu aluno tá querendo como resultado. Eu quero ficar com um corpo bonito. Tá, eu consigo estudar isso sem nada. Mas eu quero ficar com um corpo bonito em 3 meses pro verão. Não dá. Mas daí ele vai procurar o colega, talvez até um colega de profissão, que eu vou dizer que nós temos profissionais, inclusive, desculpa, mas eu acho que o treinador do Gauntlet deveria ser preso, se foi tudo... O que passou na mídia, não sei se é verdade, mas se for, deveria ser preso, por exercício ilegal da profissão. O professor de educação física não pode prescrever nada. Se eu escrever aqui, tomar trembolona e entregar para você, cara... eu vou preso. Exercício ilegal da profissão. É que nem eu fazer uma cirurgia no hospital. Então, eles abafam, porque tem dinheiro. E aí é o problema. Então, esse é o problema da indústria fitness 360, que é dar a volta, chega na mesma porcaria, que é criando o problema para si mesmo. Na verdade, essa questão do corpo ideal e do desempenho são duas vertentes, né, que entra tanto dentro da questão da atividade física e a questão da estética, né? E aí ali a medicina, quando fala de estética, né, que a gente vai mais, tu deixa o lado do exercício físico, da atividade física de lado e pensa somente na questão que o Paulinho falou, que é do belo, né? É importante isso aí, tá? Tu falar... porque a atividade física é super bem-vindo. Claro. Inclusive a musculação, né? A própria medicina já reconhece que a melhor forma de se exercitar é a combinação das modalidades, né? Você tem que fazer musculação, tem que fazer talvez o maior volume em termos de treino sejam dos aeróbicos, mas a musculação também é fundamental, né? Então, não confundir a musculação que você faz com esse tipo de... Eu quero fazer uma pergunta seguinte. Quem está nos acompanhando aí, de repente, um jovem que usa anabolizante, ou alguém que ouve, alguém conhece alguém que usa, e essa gurizada que está sendo bombardeado o tempo inteiro, principalmente em mídia social, por esses influenciadores, por essas marcas que estão atrás desses produtos. Como é que a pessoa consegue hoje diferenciar o que é informação séria, verdadeira, e do que é puro marketing para venda desses produtos que não fazem bem para a saúde? Porque o anabolizante, muito diferente da caneta emagrecedora, que a gente já falou antes, ele, pelo que eu vi aqui, não tem benefício nenhum. Ou tem algum benefício o cara querer ganhar 10 quilos de músculo cedendo 20 anos da sua vida? Ou eu estou enganado? Se ele ganhasse 10 quilos, pior que não vai. Se ele ganhasse, não 10 vai. 10 quilos é coisa, viu? Esse modo de falar. Aí eu vou dizer pra você, é aí que tá a mentira. É que aí que... Como identificar? É que vai estar exatamente isso. Ganhe 10 quilos em 3 meses. Questão da facilidade. A facilidade. Eles vão vender... É só você olhar qualquer... o segredo... clique aqui e descubra o segredo para ganhar 10 quilos. É aí que já tá a armadilha. Ou para perder 10 quilos do outro lado. É isso. É aí a armadilha. Então, é essa armadilha que nós temos hoje. Quando parece muito exagerado, tem que desconfiar. Isso. E é uma questão de você chegar pro teu cliente... E o que acontece? Eu digo que sou um cara... Quando eu vou dar treino, eu falo assim, olha, eu treino natação, eu falo assim, olha, você vai precisar de 6 meses para melhorar isso, daí você vai começar a dar resultado para depois de começar a competir. Em 1 ano você está competindo, em 2 anos você está começando a ganhar medalha. Eu não quero, eu quero competir, quero ganhar amanhã. Então procura outro. E ele vai procurar outro. E ele vai encontrar alguém que venda aquilo para ele. Justamente. Entendeu? Então é uma questão ética. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Sinceramente, eu sinto que ali no meu consultório, provavelmente os outros colegas médicos percebem que não adianta você falar que não. Eles já chegam ali procurando que você valide aquilo. Eles chegam ali predispostos, querendo escutar do médico que isso é bom. Que tá tudo bem, que mesmo que a testosterona dele esteja dentro da faixa normal, vamos dizer assim, mas que ele tá usando, que tá tudo bem ele usar assim. Entendeu? E aí o médico diz que não é bem assim. Ele vai no outro. Porque ele vai procurar e ele vai achar alguém que valide e que receite, inclusive.
Ó, então, eu volto a dizer, eu já fui atleta, digamos, profissional, porque eu ganhei isso. Ganhava em Florianópolis, e lá meus colegas, tinha um médico lá, óbvio que não falo o nome, mas muitas sabiam, já falavam o nome dele, todo mundo, só ir nele. Que ele... Já conhecia. Se é uma Então, receita, vai no quem fulano. tava meio malzinho, já conversava com ele. E eu sempre falo assim, na verdade, a pessoa não tá buscando uma receita, tá buscando um cúmplice. Alguém para participar. Alguém que junto com valide, ele. É um que diga cúmplice. que tudo bem. Porque o cara queria melhorar, o cara tava nadando mal, precisava ganhar. Não é lá que ele vai Não, eu achar. ganhava medalha porque eu tava lá nos Jogos Abertos. Se eu ganhasse primeiro, eu ganhava R$500 por mês. Se ganhar terceiro, em cada prova era 300. Se fosse quarta, era... Então você tinha um dinheiro para ganhar com aquilo. Eu quero ganhar primeiro, vou ganhar mais. Então você vai procurar. As pessoas procuram por causa disso. Era financeiro. E daí tinha sempre, só procurar médico tal que ele vai ser o teu cúmplice. Então todo mundo sabia disso. E daí as pessoas... Hoje é muito difícil. Hoje a gente tem agência de dopagem. Hoje, se pegar, por exemplo, pega gancho 4 anos, 2 vezes é expulso do esporte. Mas isso em 1999, a gente tem 27 anos aqui de controle. Eu nadei na década de 70, 80, 90. Então isso aí não era... Não existia isso. Não existia isso, entendeu? Tipo, nada aí, quanto mais melhor, se usar o que usar, ganha. E tem uma outra coisa que também eles estão buscando, né? Porque criou-se uma cultura de que, ainda que se você usar com acompanhamento médico, tudo bem, certo? Como se a gente tivesse visão além do alcance, né? Sim. Então, é muito comum de me procurar, não. Eu uso tal, vim fazer os exames. Então, vamos fazer os exames. E os exames não todos normais. E aí? Tá tudo bem, então? E as doenças que estão sendo causadas ali, que por métodos mais convencionais, assim, não são possíveis de identificar, né? Como é que a gente vai identificar a propensão para uma trombose? Como é que a gente vai identificar se a aterosclerose em alguns sítios arteriais ali que não são acessíveis, né? Como que a gente faz isso? É mais complexo do que parece. Claro, a própria hipertrofia, a fibrose miocárdica não está fácil de ser diagnosticado com ultrassom, né? Então não é tão simples, não é garantia que o acompanhamento médico vai dar tudo certo. Isso é uma ilusão. É romantizado isso. Não, faça com acompanhamento médico. Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. E para a gente finalizar esse episódio, eu queria perguntar para vocês como as pessoas aí estão acompanhando, querem conseguir bons resultados de maneira saudável. Tem como fazer isso sem usar hormônios, sem usar anabolizantes? E como fazer isso? É o tempo, professor? Tem que esperar? Vou usar a Copa do Mundo que estamos vendo agora. Eu garanto pra vocês que ninguém ali usa anabolizante. Ninguém usa nada. Ninguém. Porque e tem uns jogadores ali que são fenomenais, Hoje a WADA, que é uma agência, eles são... Não. Ó, o Fuga tá duvidando de você. Mas vamos pegar. Não, calma, vamos pegar. É que assim, eu acompanhei, eu já fiz antidoping e eu vou acompanhar. Meu primeiro antidoping foi nos Jogos Abertos, se eu lembro. O cara me deu um potinho e falou assim, faz xixi ali no cantinho e já volta. Podia ter pego o xixi de qualquer um. Esse é o primeiro... Então, assim, não tinha um controle. Isso foi, sei lá, 1995. Primeiro antidoping que eu fiz na vida. Hoje em dia, os atletas eles são testados, inclusive eu tenho um curso agora que eu fiz sobre a antidopagem, os caras são testados carnaval, eles vão eles batem do na nada, porta, do nada. Não é só na aeroporto, no aeroporto, os caras são testados. Todos eles ou é uma amostra? Esses de alta performance? Assim, os jogadores que estão na seleção que nós estamos falando, todos eles testaram? Só porque assim, essa WADA ela é mundial. Até os reserva. Assim, e inclusive, a questão de dopagem, se o técnico tiver com uma substância ilegal, o técnico pode ser expulso do esporte, porque você não pode ter envolvimento. Assim, hoje a regulamentação de dopagem para esporte de alto nível, ela é muito rígida. Inclusive tem ex-colegas meus que estão hoje lá pendurados, colocar o nome dele, tá lá, que ele usou doping 4 anos de gancho. Então hoje tem, assim, um controle rigoroso que antes da década de 70, 80 nem se pensava. Então, apesar de eu concordar com ele que pode ser conseguiu, porque às vezes o doping está muito à frente do antidoping, isso sim, só que o doping testosterona, mesmo que o cara vai injetar, que é isso que a gente está falando, é muito difícil o cara usar. O doping não passa. E aí você pega um grande jogador que é milionário hoje, patrocinado, se ele cai num antidoping desse, ele perde milhões. Acabou a carreira, né? Acabou a carreira. E assim, você tem dopings hoje, por exemplo, dopings genéticos, são coisas mais elaboradas que não é acessível à população. Mas testosterona...
Ele não vai usar. Ele não vai usar isso que a gente está pensando que ele está usando. Então, o que acontece? Eu posso garantir para vocês que esses jogadores, todos da Copa do Mundo, os que foram para a Olimpíada, a maioria deles, 99,99%, não usam nada. E os caras são os melhores do mundo. Então, você fala assim, eu não consigo performance sem testosterona. Não, cacete. Tá, mas como que eles conseguem? Com treino, tempo, tem um alimentação, genético, aquele papo todo. Tem um fator genético muito importante, porque a genética lá tem um fator genético. Tem um fator que a gente chama de epigenético, que é o ambiental dele, como é que ele está envolvido, da alimentação, sono, treino. Eu brinco com meus alunos, cara, eu era nadador, né? Eu estou de nada, umas braçadas. Mas eu acho que eu devia ser muito bom em patinação no gelo. Eu devia ser muito bom, só que eu nunca tive oportunidade. Então o ambiente também proporciona a vocês a explorar. Então esse cara, ele teve ali uma condição específica que levou ele ao treinamento, que ele conseguiu se alimentar, que ele conseguiu dormir, que conseguiu um técnico bom e que fez com que ele fosse o que ele fosse hoje. Então tem vários fatores, mas eles chegaram nisso muitas vezes, né, a maioria, sem nada. Então ele pode ser o melhor do mundo, sem tomar nada. E aí o cara que tá jogando futebolzinho no final de semana quer ficar magrinho para ficar no verão lá, não precisa disso. Porque ele entendeu que ele tá... E aí nós temos a parte corporal, né, humana, e o Fuga pode, né, encerrar falando, né, de como aproveitar, de como desenvolver todas essas habilidades de uma forma saudável. Então, de uma forma saudável, enfim, seguir o que a medicina de fato recomenda, né? Se você tem que ter uma boa alimentação, né? Às vezes orientado até por um nutricionista, se você tem dificuldade de entender o que é, né? Embora hoje, né, eu digo que todas as pessoas atualmente já sabem o que deve pelo menos evitar de comer, né? A gente não precisa dizer mais que existem alguns alimentos que inclusive são, né, na nossa região tem bastante, não deve, né? Não deve fazer parte do dia a dia. Vai comer lá de vez em quando, né? O sono adequado é extremamente necessário, principalmente para a recuperação dos treinos, seja do que for. Tá? A atividade física, existe essa recomendação. Se você quer um outro objetivo, quer ficar grande e tal, você vai ter que fazer mais musculação do que atividade aeróbica, né? Embora para a saúde deva ser o contrário. E tem questão genética, né? Tem gente que não nasceu favorecido de ficar grande, não vai ficar grande. Nem com anabolizante. Sim, esses com... Tô brincando. Tá brincando com... Sim, e aí esse é o problema que ele tá brincando com. Esse que é o problema. Achamos o problema do episódio. E aí eu digo pra vocês, assistam um documentário chamado Ícaro, que Ícaro, inclusive, é aquele... Eu assisti. Ícaro que fala sobre isso. Daí Ícaro, inclusive, é aquela... que voa pro sol, queima a asinha e cai, né? Então é isso. É esse que vai queimar a asinha. Beleza, quero agradecer a presença desses profissionais que estiveram aqui conosco, o Dr. Leonardo Fuga, que é médico cardiologista, o professor Dr. Marcelo de Oliveira Pinto, profissional de educação física. Muito obrigado por tirar um tempo para estar aqui conosco e dizer que a gente está no ar toda quinta-feira às 6 da tarde no YouTube da UniOesc, no Spotify e na rádio UniOesc FM. Muito obrigado pela sua audiência. Até a semana que vem com mais um episódio. Valeu, até a semana que vem. Tchau, tchau. Semana que vem tem mais Conversa Formada com os assuntos que estão em pauta em seu feed. Acompanhe pela rádio UniOesc FM, YouTube e Spotify, porque o que tá em pauta tá em conversa.